A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós observamos, irmãos, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes pensamos que é o inimigo que está nos tentando, que é o inimigo que está se levantando contra nós porque ele está pelejando, mas não é. Muitas vezes é permissão de Deus, irmãos, a tentação para sermos aprovados. Muitas vezes é permissão de Deus a perseguição para depois obtermos a vitória. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que é Ele quem determina o que vai acontecer na sua vida. Você observa que foi permissão de Deus Jesus ir para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o inimigo que quis tentar a Jesus. A mesma coisa aconteceu com Jó. Observa que Jó, ele foi tocado em muitas áreas pelo diabo. Por quê? Por causa da permissão de Deus. E o Senhor te trouxe aqui hoje para lhe dizer: eu sou Deus que permito. Eu sou Deus que estou no controle. Não é o inimigo que está ganhando território. Não são os teus adversários que estão conseguindo o mal contra ti, tramando e planejando e conseguindo ter êxito, não. Sou eu que estou permitindo. Quando nós, irmãos, entregamos a nossa vida para Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é o Espírito Santo que conduz a nossa história. Então tudo que acontece na sua vida está no controle de Deus. Declare comigo: tudo que está acontecendo na minha vida está no controle de Deus. Tudo que está acontecendo na minha vida está no controle de Deus. Jesus precisava passar pela tentação. Você observa que Jesus não foi poupado deste momento. Deus, Ele não permite que a gente seja poupados de passar pelas tentações, de passar pelas provas, onde o inimigo vai tocar, onde o inimigo vai tentar destruir. Para adquirirmos essas provas, sabe o que, irmãos? Força, fé, resiliência, coragem nele, no Senhor que nos chamou, no Senhor que garante a vitória, porque aquele que permite a prova é o mesmo que aprova. Eu acho interessante, irmãos, é que a Bíblia deixa claro que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Deus, Ele mostra aqui o total controle, mesmo diante da tentação de Jesus. Muitas vezes pensamos que Deus perdeu o controle. Muitas vezes olhamos para a situação e começamos a pensar que é a obra contrária, que está fazendo aquilo, que é inveja, que é a palavra de maldição, que é alguém que está se levantando e fazendo algo e Deus está dizendo para você: eu estou permitindo. Os inimigos podem até fazer o mal, mas é com permissão de Deus. Deus quer te ensinar algo. Deus quer que você entenda que maior é quem caminha contigo. Declare comigo: maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. O inimigo, ele tem um limite. Ele pode tentar até onde Deus permite. Você observa que Jesus passou pelas fases da tentação e foi aprovado. O Senhor diz para você: o que eu estou permitindo na tua vida, eu estou no controle. Seja aprovado, seja aprovada, porque nenhuma tentação é eterna, nenhuma prova é eterna, nenhum deserto é eterno, nenhum vale é eterno. Deus está no controle de tudo. Declare comigo: eu creio que Deus está no controle de tudo e essa prova não é eterna. Eu creio que Deus está no controle de tudo e esta prova não é eterna. Seja alguém que se posiciona como Jesus se posicionou para ser aprovado. Eu sei que tem momentos que parece que a prova não vai findar. Tem momentos em que parece que a gente não vai, irmão, sair do deserto, sair do vale, sair da adversidade, mas eu quero lhe garantir uma coisa: dentro da palavra chega uma hora que o diabo, ele se retira. Chega uma hora em que a prova acaba, que possamos ser aprovados como Jesus foi. Tudo o que você está vivendo é permissão de Deus. Eu vejo Deus aqui respondendo a pessoas que estavam perguntando, questionando: Deus, eu não estou entendendo essa prova. Deus, eu não estou entendendo essas adversidades. Eu estou fechando as brechas. Eu estou te buscando, eu estou orando. E Deus está dizendo para você: a minha permissão, esta tentação, esta prova, este deserto, eu quero te ensinar algo com isso. Deus não permite prova na minha e na sua vida, irmãos, que não venha ter um aprendizado. Deus quer te ensinar algo.
E ele diz para você, se você for aprovado, se você for aprovada, vai ter anjos te servindo, vai ter banquete, vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter resposta. Tem muita gente que quer ter milagre. Tem muita gente que quer ter resposta. Tem muita gente que quer ver o agir de Deus de maneira miraculosa na vida dele e na vida dela, porém, não quer se posicionar no deserto. Jesus, irmãos, ele não cedeu à tentação. O momento pode estar difícil. Você pode estar sendo tentado ou tentada. Charamandarastu ribiantui. A deixar tudo. A desistir de tudo. A agir de maneira errada, mas o Senhor está dizendo: não ceda à tentação. A tentação, meu irmão e minha irmã, que Jesus passou aqui, ele foi aprovado, porque quando o diabo começou a querer colocar dúvida no propósito de Deus na vida de Jesus, Jesus não deixou aquilo minar a mente dele. Não deixa o diabo minar sua mente com dúvidas. Porque ele começa de maneira sutil. Tem muita gente que pensa que ele vai vir com chifre, rabo, com dente pra fora e ranger nos dentes, mas não é. Ele vem de maneira sutil. Os mais antigos diziam que ele vem com um sapatinho de algodão para não fazer zoada. E aqui você observa que ele começa tentando colocar dúvida em Jesus. Tentando que Jesus ali viesse a desobedecer. Aí ele disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você observa que na primeira parte da tentação, ele já começa falando de pão, de comida. Colocando dúvida e falando de comida. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus estava de jejum. A Bíblia diz que Jesus teve fome, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o diabo, ele sabe aquilo que você está precisando. Ele sabe, ele fica ao redor só observando tudo, bramando como um leão a quem possa tragar. Então nós precisamos fechar brecha. O diabo sabe o que te chama a atenção. Ele sabe aquilo que pode te levar a cair. Então ele vai colocar no seu caminho, no meio da tentação, do deserto, da prova, coisas para tirar você do foco e você cair em tentação. E é por isso que você tem que vigiar. Se você gosta de carne, ele não vai botar peixe. Ele sabe que você gosta de carne. Então ele vai colocar o melhor tipo de carne diante dos teus olhos. Para quê? Para que você caia. É só um exemplo para você entender. Se ele sabe que você não gosta de pera, mas que você gosta de maçã, ele não vai colocar pera, ele vai colocar a maçã. Ele vai colocar aquilo que você gosta diante dos teus olhos. Para quê? Para que você caia em tentação. Mas em momentos de deserto, em momentos em que estamos sendo provados com a permissão de Deus ou tentados, nós precisamos vigiar. Em tempo de tentação, não é tempo de tomar atitude. Em tempo de deserto, não é tempo de tomar atitude, mas é tempo de se posicionar e aguardar em Deus. Jesus não tomou atitude nenhuma aqui. Ele só continuou firme no foco. Continue firme no foco. Declare comigo: eu vou continuar firme. Eu não vou ceder à tentação. E eu vou ser aprovada. Eu vou continuar firme. Eu não vou ceder à tentação. Eu vou ser aprovado. Se você continuar firme, você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado, você sendo fortalecido e recebendo de Deus a Ramam Churabai aprovação. Porque Deus é o Deus que põe a prova e aprova. Que possamos ser aprovados, porque Deus está no controle de tudo. Não é o inimigo que é mais forte, não. Não são os adversários, as invejas, as palavras de maldição, as obras contrárias, as injustiças. Nada disso é mais forte. Deus está no controle, mais forte está contigo. Ele só está permitindo algumas provas na sua vida para lhe provar. Você está sendo provado. Você está sendo provada. E na tentação que você está vivendo, não ceda. Naquilo que você está vivendo agora, não tome atitude precipitada, mas seja alguém que aguarda. Seja alguém que sabe, quem tem crido. Mas irmã, eu tenho orado, eu tenho jejuado e as coisas só estão piorando. Pois é, humanamente falando, irmãos, quando olhamos para a história aqui, que Jesus estava no deserto, as coisas também pioraram para ele. E através dessa palavra o Senhor, ele está falando contigo. E ele está dizendo para você: eu sei, minha filha, eu sei, meu filho, que as coisas, humanamente falando, parecem que estão piorando. Porque Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Depois de jejuar, ele teve fome e foi para onde, irmãos? Onde é que ele estava? No deserto. Para ser tentado pelo diabo com a permissão de Deus. Então coloque aqui na sua mente: tudo que te aconteceu, está te acontecendo, é permissão de Deus. Você observa isso também na história de Jó. Deus, ele dá limite a Satanás. E ele diz: ó, só toque até aqui. Só toque até aqui. O diabo só tocou até onde Deus permitiu.
Deus está dizendo para você hoje: o inimigo só toca até onde eu permito. Tem lutas e adversidades que eu tenho permitido na sua história para você se posicionar. Para que você possa entender que Deus está no controle de tudo e ter mais fé. Para que você possa ter mais força. Deus não permite prova na minha e na sua vida, irmãos, sem um porquê. Sem um para quê, não. Tem um porquê, tem um para quê. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos moldar, ele quer nos lapidar. Ele quer nos fortalecer. E através dessa palavra eu vejo o Senhor fortalecendo pessoas aqui. Que estavam em meio a processos que você não estava entendendo. Porque é difícil, irmãos. É difícil estarmos em meio a processos que a gente não entende. Que a gente não compreende muita coisa. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele traz uma palavra como essa para você como resposta. Dizendo para você: eu estou permitindo algumas coisas na sua vida. Eu estou permitindo alguns desertos, alguns vales. Eu estou permitindo, mas também estou no controle. Porque Deus estava no total controle do que estava acontecendo aqui com Jesus. O Deus que permite a prova na minha e na sua vida é o Deus que tem o controle. Deus também tinha o controle nas provas que Jó enfrentou. Chegou um momento que Deus parou a prova. E Deus disse: até aqui, daqui acabou. De agora em diante é restauração. De agora em diante eu vou restituir. Eu vou dar tudo em dobro do que ele perdeu. E assim é na nossa vida. Se nós formos fiéis no processo, nós vamos viver restauração, restituição. Vamos receber porção dobrada. Os anjos vão vir, vão nos servir, mas precisamos passar pelas fases. Você observa que não foi uma fase só que Jó passou. Não foi uma fase só que Jesus passou. E tem pessoas aqui que estão entendendo. Porque você tem vivido fases difíceis. Quando você pensa que as coisas não podem piorar, outra coisa se levanta e piora. Aí você diz: é problema financeiro, é problema na saúde, é problema com o filho, é problema em casamento, é problema na empresa, é problema em tudo quanto é lugar. E Deus está dizendo: eu estou no controle, eu só estou permitindo o deserto para te moldar. Antes de Jesus iniciar o ministério dele aqui, nós observamos que ele passou pelo deserto. Antes de Deus fazer algo grande na nossa vida, irmãos, nós vamos passar por desertos, nós vamos passar por tentações para sermos moldados, para estarmos aptos, para vivermos o que Deus direcionou para a nossa vida. Você observa que nem o Filho de Deus foi poupado aqui do deserto. Nem o Filho de Deus foi poupado da tentação. Você acha que na minha e na sua vida vai ser diferente? Não vai não, irmãos. Nós vamos passar por adversidades, por tentações, por desertos, por vales. Mas o Senhor nos garante a vitória. Quem está conosco é maior. E Ele está no controle. Deus está no controle do que você está vivendo no seu tamanho, no seu deserto. Eu não sei quais são as tentações que o inimigo tem colocado no seu caminho. Mas o Senhor te trouxe aqui para te garantir que Ele está no controle. O Senhor te trouxe aqui para que você tenha convicção de que Ele não perde batalha. E que se você for fiel até o fim, Ele vai te trazer milagres. Ele vai te trazer vitórias, Ele vai entregar nas suas mãos aquilo que você tem aguardado, mas você precisa guardar fidelidade. Mas as fases, irmã, está difícil. Pois é, as fases também estavam difíceis. Na história de Jesus, na história de Jó. E não é diferente na nossa vida. A fase é difícil, é. Mas se Jesus venceu, nós também conseguimos, porque Ele é o nosso exemplo. Tudo que Jesus passou, enfrentou, viveu, foi para nos deixar exemplo. Você não pode seguir o exemplo dos homens que são falhos, mas você tem que seguir o exemplo do Senhor Jesus, que foi tentado, estava com fome, porque Ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso a Bíblia faz questão de enfatizar aqui que Ele teve fome, para mostrar a humanidade de Jesus, porque Ele era humano também. Além de ser Deus, Ele era humano, então Ele teve fome. Mas mesmo diante do que Ele estava enfrentando, Ele se manteve fiel. Se mantenha fiel até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida, irmãos, que nós vivemos aqui nesta terra, vai ter adversidades, vai ter aflições, vai ter desertos, mas nós sabemos de uma coisa: depois de todo o processo, a vitória vem. Depois de todo o processo, o milagre vem. Depois de todo o processo, a resposta vem. E eu te garanto isso na Bíblia, versículo 11. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo bateu em retirada. Chegou o momento que ele teve que sair. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Se você for uma pessoa obediente,
Se você for uma pessoa que foca no propósito de Deus e não nas circunstâncias contrárias, e não no momento, e não na sua carnalidade, e não naquilo que você está precisando humanamente falando, mas se você focar no Senhor e colocar os teus olhos naquilo que Ele falou e na sua fé, você vai ser aprovado, você vai ser aprovada e viver o melhor de Deus. Lembre-se, só vive o melhor de Deus quem é fiel na tentação, no deserto, no vale, no processo. Amém? Declare comigo: eu vou ser fiel a Deus e vou viver o melhor dele. Eu vou ser fiel a Deus e vou viver o melhor dele. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Eu creio que o Senhor é um Deus de resposta. Pessoas que estão me ouvindo agora estão em processos tão dolorosos, Senhor, que elas não estão entendendo, mas o Senhor está dizendo aqui, Pai, através da tua palavra e garantindo ao teu filho e à tua filha, que o Senhor está no total controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar no controle de todas as coisas. Obrigada por não nos deixar. Obrigada por não nos desamparar. Obrigada, Senhor, por nos encorajar a sermos fiéis no processo, porque quando somos fiéis no deserto, quando somos fiéis, Pai, nas adversidades, nas tentações, o Senhor nos aprova, Pai. Tem um tempo para tudo, e tem pessoas aqui que estão vivendo tempos difíceis, mas depois do tempo difícil vai ter um tempo de bonança, vai ter um tempo de alegria, vai ter um tempo de regozijo, de paz, Pai. Ô Senhor, que os teus filhos coloquem na mente e no coração que nenhum processo é eterno. O teu filho amado passou por processo aqui, mas não foi eterno na história dele, assim é na nossa história, Pai, não será eterno. O Senhor é o Deus que aprova os teus filhos. O Senhor é o Deus, Pai, que tem prazer, Pai, em nos mostrar que o Senhor está no controle para que possamos confiar inteiramente no Senhor. Que o teu filho, a tua filha receba esta palavra como uma confirmação de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que eles não se preocupem, não se inquietem, não desistam, Pai. Não parem, não retrocedam, Senhor, mas continuem firmes, crendo que aquele que trouxe a aprovação para Jesus no deserto, aquele que deu porção dobrada para Jó e restituiu e restaurou a história dele, é aquele que está no controle, Pai, da nossa vida, é o Senhor dos exércitos. Senhor, eu creio que o Senhor não perde o controle de nada, tudo é com a tua permissão, meu Pai, e o Senhor é o Deus que permite, Pai, a luta, mas também nos aprova, mas também nos dá vitória, nos dá milagre, nos dá força, nos dá mais fé, meu Deus, nos dá mais ânimo, coragem, Senhor, vigor. Tem pessoas aqui que estão sendo renovadas com esta palavra a continuar, a não desistir, Senhor, e elas serão aprovadas em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Como Jesus foi, Pai, os teus filhos também serão. Deus, eu creio no fortalecimento neste deserto. Deus, eu creio que a tua força, Pai, está hoje entrando na vida do teu filho e da tua filha para que eles possam prosseguir e serem aprovados depois de todas as etapas do processo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira
maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje, não ceda às tentações. Depois de todo o processo, irmãos, tem uma aprovação. Depois de todo o deserto, tem um banquete preparado. Não ceda às propostas do inimigo. Ele vai tentar colocar propostas enquanto você estiver no deserto, enquanto você estiver no vale, enquanto você estiver sendo tentado ou tentada. Mas o Senhor diz para você, se você não ceder, o que eu tenho preparado para ti é muito maior e muito melhor. Olhe somente para o Senhor nosso Deus. Peça a Ele força para você prosseguir, para você conseguir vencer, porque certamente Ele vai te dar a força que você precisa. Não seja alguém que cede aos pratos do inimigo. Não seja alguém que cede às tentações por causa do momento, mas seja alguém que foca no propósito. Foque no propósito de Deus para a sua vida, que você vai ver o Senhor te aprovando e o nome dele sendo glorificado na sua história. Dá para vencer a tentação. Jesus venceu. Dá para vencer os processos. Jó conseguiu vencer. E você também conseguirá em nome de Jesus. Se apegue com Deus. Porque depois deste processo, Deus ele vai te aprovar e o nome dele vai ser glorificado e você vai ser muito mais forte do que um dia você já foi. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.